Saudação a todos e a todas. Nós vamos iniciar a nossa apresentação, cujo título é A Variação Linguística Presente na Sala de Aula do Ensino Fundamental da Rede Pública, uma análise através de textos dissertativos narrativos. Os autores são Andréia Araújo Souza e Franklin Roosevelt Martins de Castro. A introdução. O presente trabalho ele é uma extensão de um projeto aplicado em uma escola da rede pública do ensino fundamental, com importância de apresentar aos alunos da escola estadual Irmã Sá a literatura amazonense. E dentro desse contexto surgiram muitas outras problemáticas. Uma delas sobre a variação linguística presente na sala de aula daquela instituição de ensino, sendo feitas oficinas, dinâmicas, roda de leitura e produção de textos dissertativos. Ou seja, este trabalho ele surgiu a partir da realização de um projeto de extensão realizado pela acadêmica Andréia Souza, sob a coordenação da professora Delma Pacheco Siquissu, na Escola Estadual Irmã Sá. Os alunos produziram diversos textos e, a partir destes textos, nós iniciamos uma análise da variação linguística, mais propriamente a respeito da variação de concordância em relação aos nomes e aos verbos. O objetivo. Os objetivos principais foram analisar o fenômeno da variação morfossintática dos sintagmas nominais e verbais em textos produzidos por alunos de 6º e 7º anos. O que isso significa? Um exemplo em sintagmas nominais. Quando o estudante escreveu, por exemplo, os alunos, ou escreveu os alunos, as meninas ou as meninas. Então, aí nós temos um sintagma nominal. Em relação ao sintagma verbal, é a relação do sujeito com o verbo. Como, por exemplo, as meninas estudam ou as meninas estudam. O segundo objetivo foi compreender de que forma os professores de língua portuguesa abordam a variação morfossintática em sua metodologia. E isso se deu, sobretudo, por meio da observação em loco, durante a realização do projeto de extensão. A metodologia utilizada foi basicamente a análise sociolinguística de textos dissertativos e narrativos, ou seja, os textos produzidos pelos alunos em que eles precisavam apresentar argumentos, um ponto de vista, no caso, o texto dissertativo. E textos narrativos, justamente aqueles textos em que eles apresentavam sequências em que deveriam aparecer quem, onde, quando e como. Esses textos foram produzidos durante as oficinas que foram realizadas lá na escola Irmã Sá durante o projeto de extensão em 2018, sob a coordenação da professora Delma Siquissu. Logo após a produção dos textos dos alunos, eles foram selecionados uma amostra e, a partir desta amostra, nós passamos a analisar a recorrência desta variação sociolinguística. Ou seja, como é que os alunos utilizavam a concordância nominal e a concordância verbal, isso do ponto de vista da norma culta.
como também a gente começou a observar quais eram as motivações que levavam este aluno a escrever desta maneira, que dentro da abordagem tradicional é considerada um erro de concordância, seja a concordância nominal, os meninos, seja a concordância verbal, as meninas estuda. O referencial teórico basicamente esteve fundamentado na abordagem de Antunes, em que ela diz que a língua ela só existe em sociedade. E toda sociedade é inevitavelmente heterogênea, múltipla, variável e, por conseguinte, com usos diversificados da própria língua. A partir desta concepção de Antunes, que vai buscar justamente em Labov, a língua ela é entendida como um sistema heterogêneo, ou seja, não existe apenas uma única forma para expressar uma ideia ou para expressar um sentido. E a variação linguística está profundamente correlata com a sociedade, ou seja, se as pessoas são diversas, se a sociedade é múltipla e heterogênea, então a língua também vai estar correlacionada com estes aspectos sociais, porque só a língua, porque existem falantes. Outro conceito importante é trazido da referência de Marcos Banho, em que ele aborda sobre o preconceito linguístico, que ainda é muito presente no cotidiano escolar e nas relações cotidianas. O preconceito linguístico é justamente uma inferiorização da fala do outro, por ser considerada feia, errada e desprestigiada. E, por fim, um terceiro conceito necessário neste estudo foi o uso da linguagem coloquial, abordado por Rigonato, em 2020. A linguagem coloquial, justamente fazendo um contraponto com a linguagem formal. O resultado que foi alcançado durante esta pesquisa é de que todo o processo de análise dos textos pôde-se observar e perceber o fenômeno da variação linguística e que ela está presente tanto no ambiente escolar como também no cotidiano dos alunos. Assim, um ponto em questão que deveria ter um olhar mais sensível à prática dentro da sala de aula, tendo em vista que estes fenômenos são decorrentes dos grupos sociais em que convivem e acabam por integrar em sua fala as variações de sua comunidade de fala, sendo consideradas na escola como vícios de linguagem. Ou seja, há de fato a presença da variação morfossintática, tanto no sintagma nominal como no sintagma verbal, mas a escola, a partir da abordagem da gramática tradicional, observa essas variações como vícios de linguagem, como erros de concordância. Mas isto é uma relação destes estudantes com as suas comunidades de fala, ou seja, eles estão reproduzindo o modo como as suas comunidades falam e interagem cotidianamente. As nossas considerações finais apontam justamente que os textos dos alunos, de fato, apresentam marcas da variação morfossintática nos sintagmas nominais e sintagmas verbais. Estas variações linguísticas em relação à norma culta são interpretadas como ausência de concordância nominal e concordância verbal. Desse modo,
nós conseguimos observar que o fenômeno da variação linguística pode ser compreendido de fato como uma diversidade da língua, como também pode ser interpretado como um erro ou um vício de linguagem, se for considerada a gramática tradicional e a visão mais normativa. Uma segunda conclusão é de que uma das causas do uso das variações linguísticas é o reflexo da comunidade de fala a qual os estudantes pertencem em seus textos dissertativos e narrativos. Ou seja, os alunos estão puramente reproduzindo o modo como eles interagem quando estão com seus familiares, com seus amigos, lá no seu bairro, em sua comunidade. Então, estas marcas desta comunidade de fala também vão aparecer nos textos escritos dos alunos. Desse modo, a escola tem um grande desafio, que é mostrar para os alunos que existe a variação linguística, diferentes formas de expressar o mesmo sentido, mas também a necessidade e a importância de se conhecer a norma oficial e a norma culta. E assim, o aluno vai cada vez mais desenvolvendo a sua competência linguística, que é o conhecimento da língua, como também a sua competência comunicativa, que é a sua capacidade de se adequar e se adaptar aos diferentes contextos de uso, seja em um contexto mais formal, seja em um contexto mais informal. E, por fim, as referências mais utilizadas, como já foram faladas anteriormente, são Muito Além da Gramática, que é um livro da professora Irandé Antunes, um texto do professor Marcos Banho, Língua Materna, Letramento, Variação, e o texto O que é Variação Linguística, da Mariana Rigonato. Muito obrigado.